Bom, chegou o laudo aqui do meu exame, vamos dar uma olhadinha. Ah não, peraí. Artrose, bico de papagaio, degeneração. E agora, o que eu posso fazer, hein? Como será que eu vou resolver esse problema? Aposto que você já recebeu um laudo de um exame de imagem onde estava dizendo degeneração, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, mas o que será que é tudo isso, né? E eu acredito que você também possa ter ficado um pouco preocupado, principalmente depois de ter jogado esses nomes no Google e ficou pensando, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver o meu problema? Mas vamos com calma. Será que realmente a nossa dor a gente consegue ver sempre no exame de imagem? Eu vou te explicar um pouquinho melhor hoje. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do famoso bico de papagaio, né? O que é isso e se ele realmente dói ou não, né? O bico de papagaio é uma alteração degenerativa que a gente encontra no exame de imagem da coluna vertebral. E por que ele é chamado de bico de papagaio? A nossa coluna vertebral, olhando no exame de imagem, ela tem o formato de um retângulo. E com o passar do tempo, vai se formando esse processo degenerativo, onde vão aparecendo umas pontinhas nas extremidades desse retângulo, que são os chamados bicos de papagaio. E se você tem um diagnóstico de bico de papagaio, fique contente porque significa que você já está com uma idade avançada. E tá tudo bem, bico de papagaio ele é indolor e não tem problema nenhum, ele não é a causa da sua dor, pelo contrário, ele só mostra que essa articulação, que essa coluna tem uma quantidade maior de anos do que um exame feito com uma coluna de uma pessoa mais jovem, por exemplo. Então o bico de papagaio fica super tranquilo, que ele é extremamente comum e esperado em pessoas que já estão na terceira idade. Outro achado muito comum no exame de imagem é a famosa artrose, que como o bico de papagaio, ela é um processo degenerativo e também significa que essa articulação ela tem bastante anos de vida, ela tem bastante sobrecarga em cima dela. O que a gente tem que ver também, pensando numa artrose, em articulações que tem nos dois hemicorpos, por exemplo, nos dois joelhos, é se existe uma diferença de um joelho para o outro. Aí a gente tem que pensar em outras estruturas. Por exemplo, um joelho que tem uma artrose em um compartimento e no outro joelho não tem essa artrose, a gente tem que avaliar direitinho para saber o porquê que está acontecendo esse desgaste. Pode ser alguma alteração vinda do tornozelo ou do quadril. Afinal de contas, o nosso joelho está no meio do caminho. E por estar no meio do caminho, ele pode ser sobrecarregado por uma insuficiência do quadril ou por um bloqueio do tornozelo. Me conta aqui, você tem um diagnóstico de artrose em um dos joelhos só? E eu vou explicar um pouquinho melhor depois qual é essa relação entre tornozelo e quadril e essa artrose no joelho. Outro diagnóstico muito comum com o exame de imagem é a famosa bursite e a tendinite, né? E o que é isso? O que são essas estruturas e por que elas inflamam? A bursite nada mais é como se fosse uma bexiga de água. E a função dessa bexiga de água é ficar diminuindo o atrito entre o tendão e o osso. E geralmente ela é a primeira estrutura que vai ser inflamada quando a gente gera uma sobrecarga nessa articulação. Ela vai aumentar um pouquinho, ela vai dilatar, né? Vai aumentar essa quantidade de líquido e ela vai gerar um pouco de desconforto. E a tendinite é uma inflamação em cima do tendão. Então, por exemplo, essa bursa ela começa a inflar, ela vai começar a tensionar, pressionar esse tendão contra o osso e isso vai gerar um certo desconforto. Agora, pensando em tratamento, se a gente ficar focando só na tendinite, na bursite, na artrose, a gente nunca vai resolver o problema. A grande maioria das dores de origem ortopédica, elas são mecânicas. O que significa isso? São algumas alterações estruturais. Por exemplo, se a gente pensar na famosa bursite de ombro, que dá aqui, bursite e a tendinite de ombro aqui de um tendãozinho que termina um pouco aqui na lateral, e ficar olhando só para essa região, a gente nunca vai resolver o problema. Muitas vezes a articulação da escápula aqui atrás está muito envolvida e é muito provável fonte de sobrecarga e dor nesse tendão e outras estruturas aqui na parte anterior. Então, de novo, vamos lembrar, se a gente focar só no diagnóstico do exame de imagem e não tratar a função dessa articulação, a gente nunca vai resolver o problema de uma vez. Vai ficar aquela história que a gente faz uma quantidade de sessões e depois essa dor volta. Então, para resolver o problema, a gente precisa sempre olhar na questão estrutural e mecânica dessa articulação envolvida. Agora, e o exame de imagem, a ressonância magnética da coluna? Será que ela realmente também traz informação
do que está acontecendo quando a gente trava, quando a gente tem aquela sensação de compressão do ciático? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Mas vamos lá. O exame da coluna também é um exame complementar, tá? Ele vai ajudar a gente para ter certeza se existe uma compressão do nervo ciático, ou seja, se existe uma hérnia que escorregou e está realmente gerando essa compressão na nossa medula e tendo aquela radiação para a perna, ou se a gente só tem achados no exame de imagem. Uma coisa muito curiosa e interessante que a gente tem no exame de imagem da coluna são justamente as hérnias discais. A hérnia nada mais é do que quando o disco escorrega e começa a cutucar o canal medular. Só que existem graus dessa hérnia. E o mais interessante disso tudo é quanto maior essa hérnia, ou seja, quanto mais ela escorregou para dentro do canal, maior a probabilidade do nosso corpo reabsorver. Você sabia disso? Me conta aqui nos comentários. Que depois eu vou gravar um vídeo explicando o que são os tipos de hérnia e quais são os prognósticos para hérnias lombares. Então, antes de ficar desesperado quando você receber seu exame de imagem, calma, procure um bom profissional para te avaliar clinicamente e depois ele vai dar uma olhadinha no seu exame de imagem, para aí sim ele saber qual vai ser o melhor caminho para tratar a sua dor. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está cheio de exame de imagem e acha que tem todos os problemas possíveis porque ele foi procurar no Google.